Bom dia. As referências bibliográficas e o artigo de origem do editor estão acessíveis na descrição no vídeo. Se você deseja apoiar a disseminação do conhecimento científico, convido você a assinar este canal do YouTube. É grátis. Além disso, por favor, você pode clicar no polegar apontando para cima. A história do transplante de cabeça, uma revisão. Resumo. Fundo. Desde a virada do século passado, a perspectiva de transplante de cabeça capturou a imaginação dos cientistas e do público em geral. Recentemente, o transplante de cabeça recuperou a atenção na mídia popular, pois os neurocirurgiões propuseram a realização desse procedimento em 2017. Dado o impacto potencial de tal procedimento, estávamos interessados o 200 bem aprender a história dos obstáculos técnicos que precisam ser superados e determinar se é tecnicamente possível realizar esse procedimento aos humanos hoje. Método: realizamos uma revisão histórica da literatura disponível sobre os desafios técnicos e desenvolvimentos do transplante de cabeça. As muitas questões sociais, psicológicas, éticas, religiosas, culturais e legais do transplante de cabeça estavam além do escopo desta revisão. Resultados: nossa revisão histórica identificou as seguintes considerações técnicas importantes relacionadas à realização de um transplante de cabeça: manutenção do fluxo sanguíneo para um cérebro isolado por anastomose do vaso, disponibilidade de agentes imunossupressores, anastomose e fusão da coluna vertebral após a transfecção do cordão umbilical, controle da dor no destinatário. Vários estudos em animais demonstraram sucesso na manutenção da perfusão cerebral receptora e na obtenção da imunossupressão. No entanto, atualmente há evidências escassas a favor de anastomose e fusão bem-sucedidas da coluna vertebral após a transecção. Embora as publicações recentes de um grupo italiano ofereçam novas abordagens a esse desafio, a pesquisa sobre esse tópico tem sido escassa e as dependem dos procedimentos realizados em modelos animais na década de 1970. O quão transferíveis esses métodos mais antigos são para o sistema nervoso humano não é claro e merece mais exploração. Conclusões: nossa revisão identificou várias considerações importantes relacionadas à realização de um transplante viável da cabeça. Além dos desafios técnicos que permanecem, há questões éticas importantes a serem consideradas, como a exploração de pacientes vulneráveis ou 200 de o consentimento informado. Assim, além dos restantes desafios técnicos, essas questões éticas também precisarão ser abordadas antes de mudar esses estudos para a clínica. Introdução: desde o início do século passado, com os avanços na medicina, e especificamente o transplante, a perspectiva de transplante de cabeça capturou a imaginação dos cientistas e do público em geral. Recentemente, o transplante de cabeça recuperou a atenção na mídia popular, pois os neurocirurgiões propuseram executar esse procedimento em um futuro próximo. Dado o impacto potencial de tal procedimento, estávamos interessados o 200 bem aprender a história de vários obstáculos técnicos que precisam ser superados e, com base nesses estudos, determinar se é até tecnicamente possível executar esse procedimento sobre os seres humanos hoje. Para esse objetivo, apresentamos uma revisão histórica da literatura disponível sobre os desafios técnicos e desenvolvimentos do transplante de cabeça. As muitas questões sociais, psicológicas, éticas, religiosas, culturais e legais do transplante de cabeça estão além do escopo desta revisão. Métodos: estratégia de pesquisa eletrônica. Pesquisamos no PubMed e em base usando as seguintes palavras-chave: transplante de cabeça, transplante de cérebro ou anastomose cefalossomática. A última pesquisa foi realizada em junho de 2016. Critérios de elegibilidade e seleção de estudo. Os títulos e resumos de referências obtidos na pesquisa da literatura foram rastreados. Excluímos artigos escritos em idiomas que não sejam o inglês CNU 003D3. Os critérios de inclusão consistiram em qualquer estudo que descreva o transplante de cabeça ou cérebro. Após o título e a triagem abstrata, os artigos restantes foram lidos na íntegra. Um autor da equipe realizou uma triagem de texto completo dos artigos. Um autor sênior verificou os artigos finais incluídos. Os desacordos foram resolvidos por discussão. Esta revisão foi restrita a dados publicados e não foi limitada por data da publicação. Documentos adicionais foram incluídos após a busca manual das bibliografias dos documentos incluídos. Resultados: após uma pesquisa completa da literatura sobre a história do transplante de cabeça, identificamos 30 artigos descrevendo 5 desafios técnicos relevantes para o transplante de cabeça. Início do transplante de cabeça e anastomose do vaso. Desde o início dos anos 1900, as pessoas discutem a possibilidade de transplante de cabeça. No entanto, a cirurgia de transplante na época enfrentou muitos desafios. Um dos principais desafios na cirurgia de transplante foi a anastomose confiável da embarcação.
O desafio enfrentado pelos cirurgiões vasculares foi como cortar e reparar uma embarcação lesionada e subsequentemente restaurar o fluxo sanguíneo sem interromper a circulação. Os ossos, prata e ouro e enxertos de material absorvível estavam em uso no início dos anos 1900, mas esses materiais deram resultados incertos e variáveis U200 Bu200 bem pacientes. Foi o cirurgião francês, o Dr. Alexis Carrel, que mudou esses resultados usando um método mais confiável de suturar vasos decepados novamente. Ele usou agulhas finas e fios extremamente finos como sutura e ampliava a abertura do vaso decepada usando 3 suturas de retenção para formar uma forma triangular. Seu método mostrou-se eficaz na proteção contra hemorragias e embolias pós-operatórias, bem como na prevenção de estenoses no local da sutura. Carrel foi capaz de implementar com sucesso essa técnica para a reconstrução de embarcações e transplante de órgãos inteiros, principalmente em procedimentos envolvendo a tireoide e o rim. Em 1908, Carrel e fisiologista americano, Dr. Charles Guthrie, realizaram o primeiro transplante de cabeça de cães. Eles prenderam a cabeça de um cachorro no pescoço de outro cachorro, conectando artérias de tal maneira que o sangue fluiu primeiro à cabeça decapitada e depois à cabeça do destinatário. A cabeça decapitada ficou sem fluxo sanguíneo por cerca de 20 minutos e, enquanto o cão demonstrou movimentos reflexos auditivos, visuais e cutâneos cedo após o procedimento, sua condição logo se deteriorou e foi sacrificada após algumas horas. Embora seu trabalho no transplante de cabeça não tenha sido particularmente bem sucedido, Carrel e Guthrie fizeram contribuições significativas para a compreensão do campo de transplante sobre a anastomose dos vasos. Em 1912, eles receberam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina por seu trabalho sobre transplante de membros e órgãos. Outro marco na história do transplante de cabeça foi alcançado na década de 1950 devido ao trabalho do cientista e cirurgião soviético Dr. Vladimir Demikov. Como seus antecessores, Carrel e Guthrie, Demikov fez contribuições notáveis U200 Bu200 para o campo da cirurgia de transplante, especialmente a cirurgia torácica. Ele melhorou os métodos disponíveis no momento para manter o suprimento vascular durante o transplante de órgãos e conseguiu realizar a primeira cirurgia de bypass coronariana bem-sucedida em cães em 1953. 4 cães sobreviveram por mais de 2 anos após esta cirurgia. Em 1954, Demikov também tentou um transplante de cabeça canina. Os cães de Demikov demonstraram mais capacidade funcional do que os cães de Guthrie e Carrel e foram capazes de se mover, ver e enrolar a água. Uma documentação passo a passo do protocolo de Demikov publicado em 1959 revela como sua equipe preservou cuidadosamente o suprimento de sangue para o pulmão e o coração do cachorro doador primeiro. Eles fizeram uma incisão na base do pescoço do cão grande, expondo a veia jugular, a aorta e um segmento da coluna vertebral. Em seguida, eles perfuraram 2 orifícios pela parte óssea de uma vértebra e enfiaram 2 cordas plásticas, uma vermelha e uma branca, através de cada um dos orifícios. Então ele e Demikov, habilmente empunhando o bisturi, a agulha e a rosca, prosseguiram com dores infinitas para expor os pequenos vasos de sangue com um pouco de fios que passam por um gentil. Finalmente, Demikov cortou a coluna da coluna vertebral. Assim, embora o resto de seu corpo tenha sido amputado desse cão, sua cabeça e flajudas ainda mantinham e usavam os pulmões e o coração. Durante a terceira fase do transplante, os principais vasos sanguíneos da cabeça desse cão foram conectados aos vasos correspondentes do cão hospedeiro. O mais longo que qualquer cão sobreviveu a essa cirurgia foi de 29 dias, também mais que os cães de Guthrie e Carrel, mas a maioria morreu em poucos dias. Essa sobrevivência limitada deveu-se principalmente a uma resposta imune do destinatário ao doador, e o próximo grande desafio do transplante de cabeça envolveu a falta de agentes imunossupressores disponíveis na época. Sem maneiras eficazes de gerenciar as reações de imunidade entre o doador e o destinatário, o trabalho de Demikov não pode ser considerado no domínio clínico para uso em humanos. A questão da imunossupressão será abordada abaixo. Em 1965, Colbert Witt, um neurocirurgião americano, também tentou o transplante de cabeça. Seu objetivo era realizar um transplante de cérebro em um corpo isolado, ao contrário de Guthrie e Demikov, que transplantou toda a parte superior do corpo de um cachorro e não apenas o cérebro isolado. Isso exigia que ele estabelecesse diferentes técnicas de perfusão dos seus antecessores. De fato, manter o fluxo sanguíneo para um cérebro isolado foi o maior desafio para o branco. Ele criou lobos vasculares para preservar anastomoses entre as artérias maxilares internas e a carótida interna do cachorro doador.
Esse sistema foi chamado de perfusão automática na medida em que permitia que o cérebro fosse perfundido por seu próprio sistema carótido, mesmo depois de ser cortado no segundo corpo vertebral cervical. Em seguida, o cérebro foi posicionado entre a veia jugular e a artéria carótida do destinatário. Usando esses métodos de perfusão, Witt foi capaz de enxertar com sucesso 6 cérebros caninos com a vasculatura cervical de 6 cães recentes grandes. Os cães sobreviveram entre 6 e 2 dias. Por monitoramento contínuo de eletroencefalograma, o branco monitorou a viabilidade do tecido cerebral transplantado e comparou a atividade do cérebro do transplante com o cérebro receptor. Além disso, usando um módulo de gravação implantável, ele também acompanhou o estado metabólico do cérebro por meio de medições de consumo de oxigênio e glicose e demonstrou que os cérebros transplantados estavam em um estado metabólico de alto desempenho após a cirurgia, outra indicação do sucesso funcional das transplantes. Através de seu protocolo de perfusão automática e subsequente rastreamento da função cerebral, Witt demonstrou a viabilidade de curto prazo de um cérebro puro, em oposição à parte superior do corpo. Transplante. Witt manifestou interesse em usar esses métodos para desenvolver um sistema de modelos pelo qual ele poderia induzir a formação de tumores, meningite ou encefalite nos cérebros que estão sendo transplantados e subsequentemente testam se o sangue circulante do animal de ressecção normal poderia restaurar a funcionalidade de cérebros feridos. Em 1970, Witt realizou o primeiro transplante de troca cefálica em primatas. Ele realizou 4 associações cefalossomáticas entre cabeças de macaco isoladas e corpos de macacos isolados, empregando sutura direta das veias carotídeas e jugulares. A laminectomia cervical foi realizada no nível da quarta a sexta vértebras cerebrais. Devido ao subsequente choque espinhal e hipotensão após a transecção, a infusão de catecolamina foi iniciada e o suporte pulmonar mecânico iniciado e mantido durante o restante do experimento. 3 a 4 horas após a cirurgia, cada cefalão foi capaz de mastigar, engolir alimentos, rastrear com os olhos e morder-se estimulado por via oral. Além disso, através do monitoramento do eletroencefalograma, o branco demonstrou que esses cefalões exibiram um padrão de despertar característica. Apesar dos avanços acima mencionados, a revascularização no cefalão permaneceu um desafio e a sobrevivência variou entre 6 e 36H. Devido à constrição que se desenvolveu na veia jugular na linha de sutura, o retorno venoso da cabeça foi impedido. A sutura direta não foi bem sucedida o suficiente para permitir o fluxo sanguíneo desimpedido, e os cefalões exigiam infusão contínua com heparina. Isso acabou levando à perda de sangue e foi um fator limitante na longevidade deste experimento. Além disso, Witt reconheceu que a transecção da coluna cervical era outra limitação de seus métodos, pois exigia a implementação do apoio respiratório contínuo ao animal. A transecção da coluna vertebral e a revascularização e isquemia do cefalão serão abordadas abaixo. Modificação adicional de anastomoses ideais de vasos ocorreu anos depois em 2015 pelo cirurgião chinês Xiaoping Ren. Em contraste com a anastomose direta descrita anteriormente, ele utilizou um método no qual apenas uma artéria carótida e a veia jugular contralateral foram cortadas, permitindo que a artéria carótida intacta e a veia jugular perfundem continuamente a cabeça do doador durante o procedimento. Usando esse protocolo para transplantes de corpo na cabeça em camundongos, ele conseguiu manter a pressão arterial dos camundongos acima de 160 mmHg durante todo o procedimento. Além disso, as gravações de eletroencefalograma das cabeças do doador e do destinatário após a cirurgia demonstraram atividade elétrica normal. Ao cortar apenas um vaso carótido e jugular, o método de Ren minimizou o trauma do destinatário, impediu o desenvolvimento de isquemia e também permitiu a função cerebral intacta. Mais da metade de seus ratos sobreviveu por períodos por mais de 24 horas, com a maior sobrevivência sendo 6 meses. Enquanto os transplantes de cães e primatas de Witt demonstraram sucesso a curto prazo, em parte devido a complicações relacionadas à coagulação, heparinização e isquemia, o protocolo de revascularização de Ren permitiu sobrevivência a longo prazo em camundongos. Imunossupressão. Em 1912, quando Guthrie e Carrel receberam seu prêmio Nobel, foi reconhecido que o trabalho que eles executaram não tinha uma aplicação no homem, e que os órgãos transplantados de um para outro degenerarão em seus novos proprietários. Embora o progresso tenha sido feito na compreensão da manutenção da perfusão durante a cirurgia de transplante, questões como a imunossupressão permaneceram proeminentes. Nas décadas de 1950 e 60, a face da cirurgia de transplante mudou. O desafio que impedia o sucesso a longo prazo dos experimentos de Carrel, Guthrie e Demikow foi abordado.
Foram descobertos agentes imunossupressores como a zatioprina, sesmercaptopurina e corticosteroides, e equipes de médicos em todo o mundo começaram a realizar transplantes de rim e coração humanos. Quando Witt estava realizando seus experimentos de transplante nas décadas de 1960 e 1970, os agentes imunossupressores estavam agora disponíveis. Witt utilizou esses medicamentos em seus transplantes de cabeça de macacos e foi capaz de impedir a ocorrência de reações de hiperrejeição em primatas, como demonstrado pela histologia do tecido cerebral após a morte. No entanto, isso ocorreu à custa de doses extremamente altas de imunossupressão. De fato, as altas doses de agentes imunossupressores necessários para impedir a rejeição realmente contribuíram para a morte dos macacos de Witt 9 dias após o transplante. O fracasso precoce dos macacos de Witt foi pelo menos em parte devido à toxicidade da alta dose de agentes imunossupressores. Além disso, enxertos envolvendo a pele representavam um desafio adicional. Devido à natureza altamente imunogênica do tecido da pele, os transplantes envolvendo mãos e rostos não responderam aos agentes imunossupressores da época. Não foi até 1999 que foi descoberta uma combinação de agentes imunossupressores que foi eficaz na prevenção da rejeição da pele sem toxicidade se usada nas doses corretas. Em particular, acreditava-se que combinações de doses mais baixas de tacrolimus e micofenolato mofetil impediam a rejeição de tecidos sem causar toxicidade sistêmica no destinatário, representando o equilíbrio ideal para pacientes com transplante de pele. De fato, em 2006, o primeiro aloenxerto de rosto humano mostrou-se bem-sucedido com o uso de timoglobulina, tacrolimus, micofenolato mofetil e prednisona. Ainda não se sabe se a eficácia e a segurança desses agentes imunossupressores mais recentes se sustentarão em transplantes de cabeça humana. No entanto, ainda precisa ser determinada. Em destacou que tem sido particularmente difícil estudar a rejeição imunológica em pacientes com transplante de cabeça devido à sua sobrevida a curto prazo. No entanto, ele acredita que seu protocolo de circulação transversal, que estende a sobrevivência em pacientes com transplante de cabeça, permitirá um estudo cuidadoso de reações de rejeição imunomediada por imune e levará a uma compreensão dos regimes imunossupressores ideais para o transplante de cabeça. Anastomose da coluna vertebral. Um aspecto adicional do transplante de cabeça com o qual Witt e seus antecessores lutaram foi a fusão da medula espinhal do recipiente. Em seu estudo do transplante de cabeça em primatas, Witt observou que a separação da medula espinhal durante o procedimento resultaria em última análise no requisito de suporte respiratório contínuo após o transplante. Como fundir com êxito a medula espinhal doador e destinatário e permitir o ganho da função motor não foi abordado até que as recentes experimentos de Ren e neurocirurgião italiano, Dr. Sergio Canavero. Em 2014, Ren ofereceu uma alternativa ao método tradicional de transplante de cabeça de transecção da medula espinhal. Antes de Ren, a transecção ocorreu no nível C3-C4 e, portanto, não preservou o tronco cerebral do doador. Respiração e circulação independentes foram perdidas e foram necessárias máquinas de apoio à vida. Foi uma limitação severa que Branco reconheceu em seus experimentos de primatas. Por outro lado, ao realizar transplantes de cabeça de camundongo que mantinham a integridade do tronco cerebral doador, o animal doador de rim poderia respirar por conta própria após o transplante. A utilização de rim de um local de transecção acima do tronco cerebral assim ofereceu promessa para a respiração independente do doador e os tempos de sobrevivência mais longos em comparação com as transições tradicionais de C3-C4 realizadas por Witt e aqueles que estão diante dele. Na mesma época em que Ren, Canavero também apresentou seu próprio protocolo de transplante de cabeça e Aven o chefe Anastomose Venturi. GBEUS é um componente de Aven que o diferencia dos modelos anteriores de transplante de cabeça, abordando essa questão de integridade da medula espinhal. O protocolo de anastomose espinhal de Canavero exige a transecção aguda e da medula espinhal fortemente controlada, diferentemente do que ocorre durante a lesão da medula espinhal traumática. Ele postula que uma transecção controlada permitirá que a integridade do tecido seja mantida e a recuperação e a fusão subsequentes ocorram. Especificamente, ele destaca como seu protocolo explorará uma via secundária no cérebro, a via cortico-troncuriculopropinal. Esse sistema interneurário proprietário, descoberto pela primeira vez por Charles Sherrington no início dos anos 1900, é um sistema cinza de fibras intrínsecas que forma uma rede de conexões entre segmentos da medula espinhal. Quando o trato primoespinhal primário é lesionado, os axônios do trato corticoespinhal cortado podem formar novas conexões através desses neurônios proprietários.
Numerosos estudos em animais demonstraram que os neurônios proprietários atuam como uma ponte anatômica e permitem a função motora e a recuperação em animais com trato corticoespinhal danificado. Em Gêmeos, a Canavero planeja realizar uma transição altamente controlada da medula espinhal que inflige danos mínimos à substância cinzenta. Sua teoria é que a manutenção desses neurônios proprietários da substância cinzenta permitirá que a recuperação funcional seja alcançada após a transecção da medula espinhal em humanos submetidos a um transplante de cabeça. Uma revisão recente reconhece um papel significativo para os neurônios propício-espinais na recuperação após lesão na medula espinhal. No entanto, essa resposta regenerativa dos neurônios proprietários vem de estudos em vários modelos animais, incluindo gatos, ratos e camundongos, que possuem diferentes circuitos da medula espinhal e capacidades regenerativas que os humanos. Por exemplo, os autores desta revisão descrevem um experimento clássico no qual os gatos foram submetidos à transecção da medula espinhal no nível lombar. Notavelmente, esses gatos espinalizados foram capazes de recuperar o membro posterior que se assemelhava ao padrão de caminhada felina normal. Os autores reconheceram, no entanto, que, embora muitas semelhanças existam entre as espécies em termos de reorganização estrutural e funcional dos circuitos da coluna vertebral subcional, os gatos são particularmente plásticos, pois são as únicas espécies de mamíferos que podem se recuperar de caminhada sem estimulação extrínseca da medula espinhal lombar. Portanto, se os mesmos princípios regenerativos observados nos modelos animais se manterão após a transecção da medula espinhal humana ainda precisa ser elucidada. Deve-se notar, no entanto, que experimentos semelhantes também foram tentados em primatas. Na revisão acima mencionada, os autores descrevem um experimento no qual os primatas foram submetidos à lesão medular da medula espinhal incompleta e, após a reorganização mediada por neurônios pró-propriedade, foram capazes de recuperar movimentos significativos de alcance e dígitos. Ainda assim, os autores reconhecem que o mecanismo preciso pelo qual os neurônios proprietários levam à rifiação após a lesão ainda não está clara. Eles enfatizam que uma grande quantidade de pesquisas destinadas a entender a base molecular e a fisiologia fundamental da rifiação é necessária antes que o potencial terapêutico do circuito proprietário possa ser realmente aproveitado. Fusógenos. O recente desenvolvimento de fusógenos também contribuiu para o progresso no campo da anastomose e recuperação da coluna vertebral. Fusógenos se referem a polímeros como polietileno glicol, poloxâmeros e poloxaminas, que têm a capacidade de fundir as membranas das células juntas. Em 2004, uma equipe liderada pelo Dr. Richard Borgens na Universidade de Purdue tratou cães paraplégicos com injeções de polietileno glicol dentro de 72H após a lesão medular e descobriu que mais da metade dos cães tratados conseguiu andar dentro de 2 semanas após o tratamento. É importante notar que o próprio Borgens declarou que, embora os resultados de seu estudo demonstrem que o polietileno glicol poderia oferecer um benefício claro para cães com lesão aguda na medula espinhal, há diferenças significativas entre as medidas espinhais caninas e humanas que devem ser abordadas antes que essa terapia possa atingir o domínio clínico humano. Além disso, Borgens induziu lesão na medula espinhal em seu modelo por meio de uma técnica de compressão-trituração de deslocamento constante. Esse tipo de lesão é notavelmente diferente do tipo de transecção que seria realizada durante o transplante de cabeça e, portanto, limita a aplicabilidade do sucesso de Borgens com polietileno glicol no procedimento de transplante de cabeça. Em sua revisão de 2012, Shaw e Borgens descreveram seu sucesso na aplicação de nanopartículas de polietileno glicol a porquinhos da Índia com lesão medular. Eles realizaram testes in vivo de aplicação de polietileno glicol e mediram a recuperação fisiológica por meio de potenciais evocados somatosensoriais. Novamente, eles foram capazes de demonstrar várias características notáveis U200Bu200 do polietileno glicol como fusogênio, incluindo sua especificidade em locais lesionados, vedação de membranas interrompidas, redução na geração de espécies retitivas de oxigênio e peroxidação lipídica e, como mencionado, a recuperação funcional, conforme medido pela recuperação de somatosensários evocos. No entanto, como antes, os porquinhos da Índia no estudo de Shaw e Borgens não sofreram transecção da medula espinhal. Em vez disso, os animais que eles aplicaram a polietileno glicol foram infligidos com uma lesão na compressão da medula espinhal. Portanto, o sucesso que CHO e Borgens demonstraram em relação ao uso de polietileno glicol após a lesão de compressão não é diretamente generalizável para o procedimento da transecção da medula espinhal, como ocorreria no transplante de cabeça.
Em seu protocolo de gêmeos, Canavero discutiu o trabalho acima mencionado de Borges e Shaw em cães e cobaias e descreveu o seu plano de usar polietileno glicol para reconstituir as membranas neurais após a transecção da medula espinhal humana. Além do fato de que esses animais foram submetidos a uma lesão de compressão e não tinham suas medulas espinhal transectadas. Outra limitação dos estudos em que a Canavero confiou é que eles se concentram na eficácia dos polietileno glicol como fusogênio em ratos, cães ou guineias, com evidências escassadas para seu uso como espinhal de humanos. Enquanto um estudo de segurança de fase 1 usando polietileno glicol em voluntários humanos não feridos foi concluído com sucesso, mas exploração e teste podem ser justificados antes que o polietileno glicol possa ser aplicado a humanos feridos. Em um editorial recente sobre seu protocolo de gêmeos, Canavero propôs que, além dos fusógenos, a estimulação elétrica também pode ser usada para acelerar a recuperação dos neurônios cortados durante a transecção da medula espinhal. Ele citou a aplicação clínica bem-sucedida da estimulação da medula espinhal em humanos com lesão medular. No entanto, um dos estudos que ele referenciou descreve 3 pacientes com lesão crônica incompleta da medula espinhal que estavam ambulando com dispositivos de assistência antes da estimulação. Ele também referenciou a eficácia da estimulação da medula espinhal no AVC e na reabilitação de lesões neurais. No entanto, essas lesões no paciente não espelham aquelas que seguirão a transecção aguda da medula espinhal que ocorreria durante um transplante de cabeça humana. Portanto, como nos fusógenos, mais estudos devem ser realizados para entender como a estimulação da medula espinhal segura e eficaz pode ser após a transecção da medula espinhal, em particular, revascularização, neuroproteção, isquemia cerebral. Conforme descrito na seção acima na anastomose do vaso, a execução de Ren et al. 2015 de transplantes de cabeça em camundongos foi bem sucedida na manutenção do fluxo sanguíneo para o cérebro receptor durante todo o procedimento. A chave neste experimento foi que o cérebro do animal destinatário foi perfundido pelo fluxo sanguíneo da artéria carótida do animal doador através de uma conexão com uma de suas próprias artérias carótidas. Além disso, o sangue foi drenado de volta à veia jugular interna do doador através da veia jugular interna do destinatário. Essa abordagem de circulação cruzada jugular carátida permitiu a perfusão ininterrupta do tecido cerebral do destinatário e, assim, impediu o desenvolvimento de isquemia cerebral. Quando o transplante de cabeça é realizado em humanos, no entanto, em et al., preveja que haverá um curto período de parada cerebrovascular devido a restrições técnicas, como a distância física entre os cornéis. A hipotermia induzida é um tratamento neuroprotetor amplamente utilizado em pacientes com parada cardíaca, acidente vascular cerebral e encefalopatia isquêmica hipóxica. Nos primeiros experimentos de Witt et al., em macacos, ele implementou hipotermia profunda inferior a 25 graus Celsius para proteger o cérebro transplantado durante os períodos isquêmicos do procedimento. No entanto, no modelo de Ren descrito acima, ele foi capaz de realizar com sucesso um transplante de cabeça com indução de apenas hipotermia moderada nos camundongos 29-33 graus Celsius, uma temperatura menos agressiva que o Witt et al. Teve que usar. Com relação à hipotermia, Ren et al. reconheceu que o momento ideal para o resfriamento ainda não foi estabelecido. No entanto, eles não acharam que seria motivo de preocupação no protocolo de anastomose cefalossomática proposta de sua equipe, uma vez que o corpo morto cerebral do doador não passaria por hipotermia e o corpo do destinatário, embora possa sofrer complicações de hipotermia como bradicardias, hipotensão e trombose, não seriam de consequência, pois o corpo, que não seriam a hipotensão e a trombose. Além da otimização de hipotermia, também houve pesquisas explorando agentes farmacológicos para preservar a função cerebral após a isquemia processual. Por exemplo, o pertoran, um composto orgânico fluorado transferido por gás, tem sido usado como substituto do sangue durante a hipotermia e demonstrou oferecer neuroproteção substancial e manutenção da oxigenação cerebral em um estudo randomizado de 50 pacientes. O sulfeto de hidrogênio também pode ser candidato ao uso em anastomose cefalossomática devido ao seu papel potencial como gás neuroprotetante. No entanto, até agora, nenhum estudo clínico demonstrou sua eficácia em pacientes com isquemia cerebral. Assim, enquanto a circulação cruzada e o protocolo de hipotermia moderado de Ren et al. Controle da dor. Uma questão que não foi abordada pelos primeiros pesquisadores de transplante de cabeça, provavelmente porque eles realizaram experimentos em ratos e primatas, foi a da dor. Canavero et al. publicou um artigo este ano que reconhece o desenvolvimento da dor como uma possível complicação pós-operatória após o transplante de cabeça.
Eles sugerem que a dor neuropática central pode ser tratada através de uma lesão seletiva na substância branca subparietal que tem como alvo o componente sensorial da dor crônica. Através do ultrassom focado de alta intensidade, eles acreditam que podem minimizar o sangramento, se envolver no monitoramento em tempo real e evitar danos colaterais. Esse procedimento ainda é muito experimental, sem estudos clínicos mostrando que isso realmente aliviaria os sintomas da dor neuropática central. De fato, como o autor aponta, mais pesquisas são necessárias antes da aplicação potencial de dor neuropática central pós-transplante crônica. Considerações futuras. Experimentos de transplante de cabeça são realizados por mais de um século, começando com cães em 1908 e estendendo-se aos modelos de primatas na década de 1970. Nas últimas décadas, as melhorias na cirurgia vascular, agentes imunossupressores e recuperação da medula espinhal têm algum entusiasmo reacendido por possíveis transplantes de cabeça humana. Vários comunicados de imprensa confirmam que o autor da maioria dos estudos recentes sobre transplante de cabeça tem a intenção de avançar com o primeiro transplante de cabeça humana em dezembro de 2017. Ele foi citado como tendo dito: "Já provamos tudo o que tínhamos que provar." Nossa revisão histórica identifica várias considerações importantes relacionadas à realização de um transplante viável da cabeça, incluindo a manutenção da perfusão do sistema nervoso central, anastomose e fusão espinhal e controle da dor. As publicações recentes diferem das publicações anteriores, pois propõem técnicas que permitiriam a manutenção da medula espinhal e da função do tronco cerebral após o transplante, essencial para a viabilidade a longo prazo e a autonomia do humano receptor. No entanto, conforme detalhado acima, pesquisas recentes nesse campo foram escassas, dominadas por um único grupo e, em parte, dependem de procedimentos realizados em cães, ratos e macacos rhesus na década de 1970. Vão transferíveis os métodos de Carrel, Guthrie, Demicot, Witt e colegas de trabalho são para o sistema nervoso humano não são claros e os mandados elaboram mais exploração antes mesmo de considerarmos oferecer aos humanos esse procedimento. Assim, apesar do progresso feito desde os primeiros experimentos em 1908, alguns desafios técnicos importantes permanecem. Além dos desafios técnicos, também existem questões éticas importantes a serem consideradas antes de iniciar um procedimento como esse. Isso inclui perguntas como um transplante bem-sucedido mudaria o significado da identidade humana? Enquanto a literatura e a mídia se referem a esse procedimento como um transplante de cabeça, é realmente um transplante corporal, no qual o cérebro de uma pessoa está recebendo um novo corpo. A pergunta então torna-se: como os pacientes que emergem de um procedimento de tecnologia de vida reagirão a ter um novo corpo para controlar e se associar à sua identidade? São questões complexas que justificam uma exploração adicional. Além dos desafios técnicos, essas questões precisarão ser abordadas antes de fazer a transição desses estudos para a prática clínica. Conformidade com padrões éticos. Financiamento. Nenhum financiamento foi recebido para esta pesquisa. O patrocinador não teve nenhum papel no design ou conduta desta pesquisa. Conflict of Interest. All authors certificate they have no affiliation with involvement in any organization oriented with any financial interest such as honoraria, educational grants, participation in speakers burials, membership, employment, consultancies, stock ownership, or other equity interest, and expert testimony or patent licensing arrangements, or non-financial interest such as personal or professional relationships, affiliations, knowledge or beliefs in the subject matéria ou materiais discutidos neste manuscrito. Experimentos em animais. Este artigo não contém estudos com participantes humanos ou animais realizados por nenhum dos autores. Acesso aberto. Este artigo é distribuído sob os termos da Licença Internacional Creative Commons Attribution 4.0, que permite o uso, a distribuição e a reprodução irrestritos em qualquer meio, desde que você dê crédito apropriado ao autor original e a fonte, forneça um link para a licença Creative Commons e indique se as alterações foram feitas.